Fala, rapaziada, estrangeiros aqui no Brasil são muito normais. A colônia italiana é muito forte, a colônia portuguesa é muito forte, os que nos colonizaram, e outros povos aqui no Brasil que o Brasil abriu as suas fronteiras para povos trabalharem, cultivarem terras e ajudarem o Brasil a crescer. Mas por que eu estou falando disso, de gringos, de estrangeiros? Porque no vídeo de hoje eu vou falar principalmente sobre gringos que jogam ou jogaram no futebol brasileiro e deixaram sua marca aqui, como a sua marca de gols. E eu vou falar quais são os gringos que têm mais gols aqui no futebol brasileiro, porque gringo que é bom brilha aqui, não é o primo de XYZ que vem aqui, não joga nada, não faz nada. Esses jogadores jogaram bem e são os artilheiros do futebol brasileiro, os maiores artilheiros. E se você quiser saber mais sobre essas artilharias dos gringos, vem com a vinheta. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? João Paulo aqui falando. O vídeo hoje é sobre os gringos que são os maiores artilheiros do futebol brasileiro. Porque gringo que é bom chega aqui e dá conta no recado, não que fica na reserva, que não entra, que não faz nada. Gringo que é bom joga e joga bem. E essa lista que eu fiz aqui só tem jogador de altíssimo nível e são estrangeiros e jogam muito bem. Então, se você quiser saber mais sobre esses artilheiros, esses jogadores, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta e domingo às 4 horas da tarde ter vídeo novo no canal, que é muito importante você saber mais. Você deixar o like, se inscrever, porque isso me impulsiona muito. Você não sabe como isso me ajuda a impulsionar o vídeo. Então vamos começar, que as artilharias e os jogadores são gigantescos e são muitos. Então, a lista que eu fiz são os 10 maiores, top 10 assim, artilheiros. E na 10ª colocação vem o Dario Conca, que ele é argentino e ele fez 60 gols no futebol brasileiro. Não foi muitos gols, mas ele deixou sua marca ali no Vasco, no Fluminense, e jogou nada no Flamengo, mas ele fez 60 gols e é bastante gol. E não colocado tem um Louco Abreu, que ele é uruguaio. Ele defendeu o Botafogo e outros times no futebol brasileiro, mas o clube que ele mais gostou de defender foi o Botafogo, que ele é ídolo lá. Ele fez 66 gols, bastante gols para o atacante que jogou aqui em alto nível, 2 anos e meio. Em 8º colocado tem o Herrera, ele é argentino e ele fez 68 gols. A passagem do Herrera é no Corinthians na Série B, no Botafogo ali com o Louco Abreu e no Vasco. Então ele jogou para esses clubes aí, defendeu esses clubes no futebol brasileiro. Em 7º colocado tem o Cano. O Cano, que ele é argentino, ele tem 73 gols. O Cano ele começou no futebol brasileiro em 2020 no Vasco. Depois ele foi e joga agora atualmente no Fluminense. Então, cara, ele tem 73 gols num tempo assim de 2, 3 anos no futebol brasileiro. É muito gol. Se ele continuar assim, ele daqui a pouco passa aos 100 gols bem fácil. Então ele já dá para crescer nessa lista. Se eu fizer a parte 2, ele com certeza será um dos terceiros ou um dos primeiros colocados. Em 6º colocado temos o Borges, que ele também é argentino e ele tem 68 gols. O Borges jogou muito tempo no Palmeiras, que ele veio do Atlético Nacional. Depois ele não se situou bem aqui no futebol brasileiro, mas ele tem 68 gols numa média e curta passagem no futebol brasileiro. Em 5º colocado tem o D'Alessandro, que ele é argentino. O único clube que ele defendeu no futebol brasileiro foi o Internacional, que ele é ídolo lá. Ele fez 92 gols, bastante gol para o meio ali, meio armador, e ele é um dos ídolos da equipe do Internacional. Em 4º colocado temos o Arrascaeta, e ele é uruguaio. Então, como eu já tinha dito, ele começou no time pequeno do Uruguai, depois ele foi para o Cruzeiro, se destacou e o Flamengo comprou. Ele tem 100 gols no futebol brasileiro. Ele joga demais, joga muito bem, jogador decisivo, e também pode crescer nessa lista, que ele ainda está em atividade e tem muito ainda a crescer no futebol brasileiro. Em 3º temos o Marcelo Moreno. Ele é boliviano.
E ele jogou também muito tempo ali no Cruzeiro, fez grandes jogos no Cruzeiro e ele tem grandes jogos, grandes temporadas no Cruzeiro, ele tem 103 gols. Só numa equipe é coisa dessa, né? Porque ele não jogou em outras equipes, então ele tem bastante gols ali pelo Cruzeiro e no futebol brasileiro. Em segundo colocado temos o Petkovic. O Petkovic ele é sérvio e ele jogou em vários clubes brasileiros, no Atlético, no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, em vários outros clubes, e ele tem 111 gols. Então, ele já se aposentou, botou o nome aqui dele no futebol brasileiro, se destacou muito no Flamengo no começo do século, depois foi pro Fluminense, depois foi pro Vasco, depois foi pro Atlético, depois voltou pro Flamengo, foi campeão brasileiro, então ele já rodou bastante o futebol brasileiro. Em primeiro lugar é o Guerreiro, Paulo Guerreiro, ele é peruano e ele tem 127 gols aqui no futebol brasileiro. Ele foi contratado ali no meio de 2012 para jogar no Corinthians e defender o Corinthians no Mundial Interclubes. Então ele fez os gols que garantiram o Corinthians ali como campeão mundial da FIFA. Então, assim, os gols mais importantes da história do Corinthians, ele que fez. Aí depois ele foi pro Flamengo, agora ele foi para outro clube, hoje ele se encontra no Avaí e pode aumentar ainda mais esses números aqui no futebol brasileiro. E não sei se ele vai se aposentar daqui a 1 ou 2 anos, mas ele tem ainda bastante lenha para queimar aqui no futebol brasileiro. Então, rapaziada, gostou desse vídeo? Gostou de saber quais são os artilheiros gringos no futebol brasileiro? Então deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta e domingo às 4 horas da tarde ter vídeo novo no canal, porque é muito importante você deixar o like, se inscrever, tal, porque impulsiona ainda mais o vídeo, isso eu agradeço demais. Então, rapaziada, aquele fortíssimo e grande abraço e valeu!